Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: caso Luane, familiares e amigos fazem vigília durante primeira audiência do caso. O ato, que começou por volta das 12 horas desta segunda-feira, ocorreu aqui, em frente ao Fórum da Comarca de Santa Maria. Caminhão de São Cepé pega fogo na BR-392 e veja também, ao atravessar faixa velha de Camobi, pedestre é arremessada após engavetamento entre 3 veículos. Incêndio de grandes proporções atinge um prédio no bairro Perpétuo Socorro. 3 caminhões-tanque foram usados para apagar as chamas. E ainda, Escola Municipal aguarda há anos a reforma estrutural e também a solução deste problema: a árvore e o portão que impedem a passagem de veículos e também de pedestres. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Nesta segunda-feira, aconteceu a primeira audiência do caso Luane Garcês da Silva, morta pelo ex-companheiro em abril em Santa Maria. Anderson Ritzel foi indiciado pelo crime de feminicídio com 2 elementos qualificadores: motivo fútil e o modo de execução. Ele está preso em Porto Alegre. Familiares e amigos fizeram uma vigília em frente ao Fórum Central de Santa Maria. Com faixas e cartazes, o pedido foi por justiça. A data foi escolhida por ser o dia da primeira audiência do processo da morte da jovem. Para nós, esse é um momento muito importante. Nós queremos que toda a sociedade santamariense se dê conta, do que está acontecendo, fique sabendo, e os amigos e amigas da Luane também vão estar aqui conosco para nos dar esse apoio que nós precisamos. Ainda é muito difícil falar. Eu sempre fui o porta-voz da família. De certa forma, me sinto silenciado junto com ela. Espero conseguir voltar a realmente me manifestar publicamente quando tiver esse senso de que minimamente a gente pode confiar no nosso sistema de justiça. O Ministério Público nos acolheu de uma forma acima do esperado, realmente trazendo humanidade para o olhar dele sobre o caso da Luane. E isso já nos serve de conforto, nos abre a esperança de que seja feita justiça, de que ele seja mantido longe da sociedade, que ele não agrida mais nenhuma mulher. Luane tinha 27 anos e estava noiva de Anderson Ritzel. A jovem foi morta por asfixia no dia 10 de abril. Anderson foi indiciado pelo crime de feminicídio com 2 elementos qualificadores: motivo fútil e o modo de execução. O crime aconteceu na rua Luiz Malo, no bairro Itararé. Anderson foi preso em flagrante e assumiu a autoria do crime. Temos essa dor que é imensa. E aí essa dor, ela aumenta, se potencializa quando nós lembramos que ela foi vítima de feminicídio. Feminicídio, que é essa expressão máxima do machismo na nossa sociedade, e a luta por justiça, no caso da Luane, também é uma justiça de pensarmos na vida e na existência das mulheres. Então nós estamos tentando ressignificar a nossa dor do luto também em luta pela vida das mulheres. Após a conclusão do inquérito, que investiga o assassinato de Luane Garcês da Silva e o seu encaminhamento para a primeira vara criminal de Santa Maria, a Defensoria Pública do Estado informou que está atuando na defesa do autor confesso. A defesa anexou ao processo um laudo que aponta o jovem como inimputável. O laudo médico, realizado pelo Instituto Psiquiátrico Forense, constatou que Anderson se encontrava
encontrava em estado incapaz de compreender a ilicitude do ato. O IPF é um órgão vinculado à SUSEP e funciona em Porto Alegre, onde Anderson está preso desde 25 de abril. E um caminhão pegou fogo na manhã de hoje na BR-392. Um incêndio no caminhão-trator da transportadora Trevisol de São Cepé aconteceu por volta das 9h40 desta segunda-feira, na BR-392, próximo ao acesso do frigorífico Silva, em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O veículo teria sofrido uma pane, causando o incêndio. As chamas destruíram o Scania G360. No entanto, o casal que estava no caminhão conseguiu sair da cabine e não sofreu ferimentos. De acordo com um dos proprietários da transportadora, Newton Trevisol, o veículo saiu de Rio Grande carregado com adubo da Cotricel, com destino à unidade da cooperativa em Restinga Seca. O trânsito na via ficou interrompido por cerca de 20 minutos e agora flui normalmente. Para mais informações, acesse diariosm.com.br. E um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio na tarde de hoje aqui em Santa Maria. No caso, aconteceu na rua General Câmara, no bairro Perpétuo Socorro. De acordo com informações do 4º Batalhão de Bombeiros Militar que atenderam a ocorrência, o fogo teria começado por volta das 2h40 e logo em seguida foi solicitado socorro. O incêndio atingiu um conjunto de apartamentos e pelo menos 5 teriam sido totalmente consumidos pelas chamas. Os bombeiros trabalharam para que o fogo não atingisse outras casas. 3 caminhões-tanque e uma ambulância atenderam a ocorrência. 4 cães foram salvos de um apartamento, mas outros 6 teriam morrido no apartamento que estava fechado. Segundo vizinhos, um dos moradores do apartamento é reciclador e o fogo teria começado no material armazenado para reciclagem. As causas serão apuradas pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. Um homem de 38 anos foi detido e acabou preso após ser flagrado com um boi dentro de um carro. O flagrante aconteceu no final da noite de sexta-feira na região sul de Santa Maria, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Um outro suspeito que estava na carona acabou fugindo. Dentro do carro, para surpresa dos policiais, haviam partes de um boi carneado, facas e utensílios para carnear animais, além de um rifle calibre 22. O homem foi levado à delegacia. A carne apreendida pesava cerca de 200 quilos e, por não estar em condições de higiene adequada, foi encaminhada ao mantenedouro São Brás para a alimentação dos animais. 3 protótipos de satélites foram lançados aqui de Santa Maria para a estratosfera durante a Olimpíada Brasileira de Satélites, que aconteceu no sábado. Um balão meteorológico preenchido com gás hélio foi lançado à estratosfera diretamente do Tecnoparque de Santa Maria. O balão subiu 25 quilômetros de altura, levando trabalhos da Olimpíada Brasileira de Satélites, sediada na cidade no último final de semana. Os protótipos de satélites foram idealizados por equipes da região sul do Brasil, formadas por alunos do ensino fundamental, médio, superior e técnico. Apenas os vencedores da Olimpíada terão a chance de lançar os seus satélites na estratosfera. Um dos satélites vencedores veio da cidade catarinense de Concórdia, representando a Escola S. O trabalho dos alunos é capaz de identificar e prever tempestades com um sensor de temperatura e de pressão atmosférica. Um sensor de pressão atmosférica que a gente usa, porque através da pressão atmosférica a gente localiza zonas de risco, porque segundo pesquisas, zonas abaixo de 1000 pascais de pressão são consideradas zonas de risco, porque podem ter tornados e entre outras catástrofes que podem acontecer. E o nosso principal objetivo com o projeto é ajudar a Defesa Civil, né? Atualmente, a Defesa Civil ela recebe uma imagem em alta resolução a cada 5 minutos. E com o satélite operando em órbita baixa, que é um pouco mais abaixo dos satélites meteorológicos, a gente consegue ter uma previsão um pouco maior, com um pouco mais de precisão e num tempo um pouco menor que os 5 minutos. Quando chega na estratosfera, o balão estoura e a carga útil cai com paraquedas, carregando os protótipos.
A partir deste momento, a equipe se desloca para fazer o resgate com base nas coordenadas passadas pela equipe de monitoramento. Durante esse percurso, ele está sendo rastreado e alguns dados vão sendo conferidos, verificados, se está tudo funcionando corretamente. Nessa altitude, ele enfrenta, vamos dizer assim, condições bem adversas, temperaturas baixíssimas, grandes correntes de vento, vibração. Então, por isso a necessidade antes de fazer uma bateria de testes também bem detalhados. As equipes classificadas participam agora da fase final da Olimpíada Brasileira de Satélites, que deve ocorrer ainda neste ano. Contribuintes com dívidas tributárias na Receita Federal podem renegociar os débitos a partir de setembro e ainda com desconto. A partir de setembro, os contribuintes com grandes dívidas com a Receita Federal poderão renegociar os débitos com até 70% de desconto. Portaria com as regras do Programa de Renegociação, batizado de Transação Tributária, foi publicada em 12 de agosto. A Receita vai aumentar os benefícios para quem quer parcelar até R$ 1,4 trilhão em dívidas tributárias que ainda não estão sob contestação judicial. A portaria estendeu à Receita Federal a modalidade de renegociação, mecanismo criado em 2020 para facilitar o parcelamento de dívidas de empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. Até agora, apenas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que cobra na Justiça as dívidas com o governo, concedia essa possibilidade com regularidade. A Receita lançava negociações nesse modelo, mas em casos especiais. A ampliação da transação tributária havia sido anunciada no dia 9 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, ele disse que setores como o comércio, o serviço e o de eventos teriam as mesmas facilidades para renegociarem débitos como outros segmentos afetados pela pandemia. Para o público geral, o desconto máximo para a renegociação de dívidas aumentou de 50% para 65%, sendo que para empresas de todos os tamanhos, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas do Simples Nacional e Santa Casas de Misericórdia, o desconto poderá ser de até 70%. O prazo para parcelamento também foi ampliado. Para o público geral, passou de 84 meses para 120 meses. Para empresas, MEI, micro e pequenas empresas do Simples Nacional, o prazo para pagar poderá ser de até 12 anos e 1 mês. Os devedores de impostos que ainda não estão inscritos em dívida ativa poderão apresentar proposta individual de transação à Receita Federal. O muro de uma escola de Santa Maria estava caindo e precisou ser reformado, mas no meio dessa reforma, o portão acabou ficando em outro lugar, impedindo assim a passagem de veículos e pedestres. Essa situação ocorreu em 2019 e até agora nada foi feito. Mas por lá, este não é o único problema. A reportagem é de Thaís Sereta e Marcelo Oliveira. Há quem duvide, mas sim, existe uma árvore bem no caminho. Na verdade, é o portão que está no lugar errado. Essa situação já virou polêmica e já faz parte da rotina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Luiz Vitor Sartori, no bairro Nonoai. Em 2019, a reforma do muro alterou o local de acesso ao pátio da instituição de ensino. O portão da garagem, que fica na Travessa Ceará, foi colocado mais para o lado, exatamente onde há uma grande árvore dentro do pátio. De repente eu fui observando que aonde deveria ir o portão ficou próximo da árvore. E eles deram continuidade à obra e o portão ficou exatamente aonde estava a árvore. Antigamente ele era um pouco antes, então seguiram o projeto e a árvore ficou bem na frente do portão. O projeto em que a vice-diretora se refere foi executado pela própria prefeitura. Fato que chamou a atenção não só da equipe da escola, mas também dos vizinhos. Eu pensei que iam demolir mesmo, que iam tirar a árvore, Mas aí depois que é proibido tirar, já vieram vários aí para fazer essa muda de árvore, mas não tem como mudar, Tem que mudar o portão de novo, eu acho. O que a senhora pensou quando viu o portão em outro lugar, perto da árvore? Olha, a gente viu que era errado, Mas o que a gente vai fazer? Achou estranho, uma coisa inusitada. Muito estranho,
muito estranho. E com isso ninguém mais passa por ali. Ninguém mais passa por ali. De acordo com a diretora da escola, uma solução é aguardada desde a reforma do muro, ou seja, há mais ou menos uns 3 anos. O executivo ainda estaria elaborando os projetos para licitação. Prejudica porque a gente não tem acesso, né? Inclusive, até se precisar entrar uma ambulância na escola, ele não vai ter acesso, porque se estiver lá no pátio algum problema, não tem como entrar, tá? Esse é o nosso grande dilema. E em função disso, esse espaço de cerca de 1.000 metros quadrados, ele não pode ser utilizado aqui na escola. A ideia da direção é fazer um projeto para que as crianças possam utilizar com quadra de areia, futebol e também de vôlei e ainda um pomar. Mas mais que isso, ser um espaço de estacionamento, principalmente em dias de chuva para professores e também para os pais. Mas esse não é o único problema em que eles enfrentam por aqui. Ainda segundo a direção, há mais tempo se espera pela reforma dos banheiros. O piso está em desnível e apresenta rachaduras. O banheiro feminino, ele está com problema na estrutura dele, né? Está afundando o piso, as divisórias dos sanitários estão descolando, né, da parede, é uma questão assim que não tem mais como utilizar. E aí o que a gente fez? A gente passou o banheiro masculino, passamos aqui para cima para dividir com o banheiro dos professores e as meninas passaram lá para baixo porque esse aqui de cima está interditado. Inclusive dos professores não estariam assim em total condições para que fosse usado. A gente deu uma ajeitada este ano para poder utilizar, senão iria ficar difícil, né? Colocar banheiros químicos a gente não tem interesse. O valor é bastante alto, né? Eu acho que esse dinheiro a gente pode utilizar para outras coisas, né? Do que colocar em banheiro químico, porque na gestão anterior eles colocaram e as crianças nenhuma usou. Os pais não queriam também que eles usassem esses banheiros químicos. Então a gente optou para dar uma ajeitada ali no banheiro e estamos utilizando, dividindo o masculino com os professores. A escola atende cerca de 325 estudantes, desde educação infantil até alunos do EJA, educação de jovens e adultos, diariamente, nos 3 turnos. E todos precisam dividir os banheiros e ter paciência. Até que tudo isso se resolva, como é que fica o dia a dia? Complicado, né? Imagina o transtorno assim, ó. Quantos meninos utilizam um sanitário só? Então é assim, ó, vai e vem de crianças e de jovens, né, o tempo inteiro, a manhã inteira e a tarde inteira. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reforça que o muro foi feito em 2018 e o seu recebimento definitivo foi em junho de 2019. O portão foi realocado no novo projeto e a árvore não será removida. Foi contemplado no novo projeto, além dessa entrada, um outro acesso com maior dimensão para que possa atender às exigências de PPCI. Sobre a reforma na estrutura da escola, os projetos arquitetônicos e complementares estão prontos e a equipe de técnicos está revisando e fazendo os ajustes finais no memorial descritivo e no orçamento para ser enviado então para licitação. Um carro do Google Street View concluiu o registro de imagens atualizadas nas ruas e avenidas de Santa Maria. Depois de 3 semanas de trabalho, um funcionário terceirizado transitou pelas principais vias da cidade para que as câmeras 360 graus do veículo registrassem todos os ângulos. Agora, será só uma questão de tempo para que o Google atualize as imagens na plataforma do Google Street View. O site permite que com cliques no mouse ou na tela, a pessoa passeie pela cidade e veja casas, prédios e locais como se estivesse andando por Santa Maria ou outro município já mapeado pelo Google. Uma pedestre ficou ferida após atravessar a RS 509, a faixa velha de Camobi, na tarde de hoje. 2 veículos teriam parado sob a faixa de segurança para a vítima concluir a travessia e um caminhão logo veio atrás e não freou a tempo, ocasionando o engavetamento no quilômetro 5 da rodovia por volta da 1h30 da tarde. Com a colisão, a vítima, uma mulher de 40 anos, foi arremessada. Ela foi socorrida consciente pelo SAMU e encaminhada
encaminhada ao hospital USME. Segundo a assessoria do USME, a vítima sofreu uma entorse no tornozelo. Os condutores dos veículos fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A RS 509 possui restrição para a circulação de caminhões bitrem. Como se trata de uma infração grave, o motorista do caminhão foi autuado com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. E a seguir, a doutora em Engenharia de Materiais, Marta Toqueto, comenta sobre a importância da implantação de um sistema de coleta seletiva em Santa Maria, ao vivo aqui no JD. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar imagens neste momento, início de noite de segunda-feira aqui em Santa Maria, imagens exclusivas no Morro das Antenas, aqui do Grupo Diário. Agora são 6h26, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Até maio de 2022, foram geradas cerca de 29 mil toneladas de resíduos aqui em Santa Maria. Apesar dos materiais necessitarem de tratamentos diferentes, aqui tudo é misturado e enviado para o aterro sanitário da cidade, localizado no distrito de Santo Antão. Para manter esse sistema, são desembolsados cerca de R$ 2 milhões por mês. Mesmo após 12 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Santa Maria não conseguiu implantar uma coleta seletiva efetiva.
Para falar mais sobre os impactos dessa questão para a nossa cidade e também para o mundo, eu recebo ao vivo aqui com muita alegria no JD a doutora em Engenharia de Materiais e professora na Universidade Federal de Santa Maria, Marta Toqueto. Seja muito bem-vinda, Marta. Eu já começo com uma pergunta. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Boa noite para você. Obrigada. Boa noite a todos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, ela funciona, né, como uma regra, como um marco para a gestão de resíduos no país. Então, nessa política nacional, ela estabelece as principais linhas dentro desse gerenciamento. Então, uma delas, aproveitando a tua introdução, é a coleta seletiva. Então, está definido dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos a exigência, a responsabilidade dos municípios e, logicamente, que a responsabilidade de todos os atores envolvidos nessa questão. A Política Nacional, ela também fala não só na questão da coleta seletiva, visando a questão da reciclagem, mas um aspecto extremamente importante que é a gente pensar antes da geração de resíduo, né? Muitas vezes a gente gera resíduos sem necessidade, sem fazer o pensar, o recusar, né? Quantas vezes a gente vai no supermercado e entregam aquelas sacolinhas e a gente pega sem fazer nenhum questionamento. Será que eu preciso? Ou será que eu preciso tantas sacolinhas? Então, a política nacional, antes da questão da reciclagem, que está implícita na coleta seletiva, ela também estabelece estratégias e orienta no sentido da não geração, da redução, e aí sim, aquilo que não tiver como deixar de ser gerado, encaminhado à reciclagem. Entra aí também uma questão muito de educação, né, Marta? Eu acho das pessoas de serem mais educadas e como saber fazer e conscientização também. Agora eu gostaria de saber por que a nossa cidade, Santa Maria, ainda não conseguiu implementar um sistema de coleta seletiva. Bom, tu falaste a palavra-chave, né? Educação, né? E essa educação, ela está implícita na nossa maneira de agir, na nossa relação. Claro que a gente sabe, está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que na verdade já tem 12 anos e ainda não emplacou, quer dizer, uma coisa que é inadmissível, imaginando que os ganhos com essa organização do gerenciamento de resíduos é para nós mesmos, né? É para a nossa saúde, é para o meio ambiente, é para gerações futuras. Então eu acredito que esse fator educação é um fator extremamente importante. E eu também acho, na minha opinião, que as organizações, as tentativas de organizar a coleta seletiva na cidade de Santa Maria, elas foram muito no improviso, né? Aquela necessidade, aquela pressão, seja pelo poder público, no sentido do Ministério Público, seja por pressão, inclusive, de alguns segmentos da própria cidade, mas ela não houve uma dedicação política e um investimento para a organização do processo. Se a gente fizer um retrospecto com relação aos containers laranja, né? A gente vai ver exatamente isso que aconteceu. O que foi feito? Foram pegos alguns containers pintados de laranja, colocados em alguns lugares da cidade, feito toda aquela divulgação de que vai acontecer, mobilizando a cidade, e aí assim, passou aquela semana, passou a coleta seletiva. E, na verdade, quando a gente trata das questões ambientais, não apenas da questão de resíduos, as ações, elas precisam ser permanentes e constantes. Sem isso,
com essa sazonalidade, com essas ações pontuais, nós não vamos resolver o problema. Então, eu acredito que foi isso, uma questão de organização, uma questão de planejamento, uma questão de ter uma equipe que pense e que tenha responsabilidade do processo. Não adianta tu ter uma secretaria de gestão ambiental que ela se divide em muitas atividades. E a questão dos resíduos, por exemplo, é mais uma, dentro de um contexto onde faltam pessoas, onde falta dinheiro, então a gente nunca vai decolar enquanto, na verdade, a cidade de Santa Maria não colocar a questão ambiental como sendo uma política importante dentro da cidade e que ela interfere na economia da cidade, no desenvolvimento da cidade. Então, se a gente enxergar isoladamente, que eu acho que ainda isso acontece, eu acho que é por isso que nós não temos uma coleta seletiva que, na verdade, ela funcione, né? E que ela dê resultados positivos para a cidade. Perfeito, Marta. Por isso que o Grupo Diário, né, está se empenhando, tem o comitê agora do meio ambiente, até para discutirmos exatamente sobre isso, dessa educação, dessa conscientização, porque sem dúvida é muito importante. A gente fala em consciência e muitas pessoas têm essa conscientização, né, Marta, principalmente de separar os resíduos gerados em casa. Só que no início aqui do nosso bate-papo, eu comentei que vai tudo para o mesmo lugar. As pessoas não desanimam sabendo disso, as pessoas devem continuar separando o lixo, mesmo sabendo que ele não vai para o local correto? Com absoluta certeza. Claro que o processo da separação, tu vê que tu te empenha em fazer, né? Porque tu faz porque tu acredita, tu faz porque tu já internalizou a importância daquilo na tua vida, na vida da tua família, no teu contexto geral, né? Então, no momento em que tu vê, que tu separe, que tu te empenha e que chega lá no caminhão, tudo é misturado, tudo vai para o aterro, né? Junto, e tu vê o desperdício que existe de materiais, é claro que isso acaba desanimando, desestimulando. Eu sempre vou fazer palestra nas minhas aulas, eu comento sobre isso, e eu acho que mesmo que isso seja desanimador, eu acho que aquelas pessoas que acreditam e que sabem da importância disso no cotidiano e na nossa vida, tem que continuar fazendo. E tem que encontrar alternativas para a destinação e não simplesmente se conformar com a ideia de que o resíduo vai para o lugar errado, então tá. Não tá nada, né? A gente tem que pegar e encontrar o quê? Ou tu leva na associação, né? Encontrar, com todo esse problema social que o país enfrenta em decorrência da pandemia, principalmente, de várias questões econômicas, a gente percebe que o número de pessoas que vive dessa catação e da separação de resíduos aumentou muito. Então a gente pode também, né, conversar com alguma pessoa e entregar a eles, porque é também uma maneira dessas pessoas tirarem o mínimo para o seu sustento. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo, eu tenho certeza, a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que buscar alternativas e a gente tem que entender que o resíduo, ele é responsabilidade do gerador. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece isso. Não é porque a prefeitura também tem responsabilidade e que eu acho que a responsabilidade é só dela. Ela é minha também. Então, se eu vejo que as ações da prefeitura, elas são ineficientes, eu entendo que dentro da minha responsabilidade enquanto cidadão, eu necessito buscar alternativas. Claro que se a gente pensar que está assumindo o papel que deveria ser do poder público, não
é a melhor forma, mas cruzar os braços eu acho que é muito pior. Então eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar alternativas. Tu falaste do Comitê pelo Meio Ambiente, em que o Diário está catalisando essa estratégia junto com outras instituições, dentre as quais universidades, a Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura. E eu acho uma iniciativa extremamente interessante, porque é com a união de todos, é com a reunião de esforços, é que nós vamos conseguir algum resultado positivo. As próprias matérias que o Diário tem divulgado dentro dessa ação contínua de informação, porque eu sempre falo, e quando a gente fala na questão da educação, a gente bota a responsabilidade nas costas das crianças. As crianças vão aprender, as crianças vão chamar a atenção dos adultos. Gente, e cadê os adultos? Quando que os adultos vão aprender a fazer certo? A geração dos adultos vai passar e nós vamos achar que as crianças têm a responsabilidade? Eu acho uma injustiça. Nós temos que ser o exemplo, né, Marta? Precisamos ser o exemplo. Exatamente, os pais têm que ser exemplo, a escola tem que ser o exemplo, as lojas têm que ser exemplo, os empreendimentos têm que ser exemplo. Eu acho que a gente tem que se mobilizar a cidade como um todo. Muito bem, Marta Toqueto, nós poderíamos continuar todo o JD conversando sobre isso, sempre é uma alegria conversar contigo, teu conhecimento, a tua experiência sobre esse assunto, eu fico muito feliz de poder trazê-la aqui no JD, agradeço a sua participação e todos juntos eu tenho certeza que a gente pode caminhar para um mundo melhor, reciclando, separando o nosso lixo. Muito obrigada pelo esse cenário que nos envergonha, né? Exatamente, muito obrigada pela sua participação, Marta, uma boa noite. Nós seguimos aqui no JD, porque no próximo bloco, uma edição especial do BRIC da Vila Belga levou várias pessoas ao Centro Histórico de Santa Maria no último sábado. Vamos agora para o intervalo, vamos acompanhar como que está o trânsito. Nossa Senhora da Medianeira com Elvio Basso, aqui em Santa Maria, agora são 6 horas e 42 minutos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E agora a previsão do tempo. Durante a madrugada e amanhã desta segunda-feira, o vento norte, já conhecido pelo santamarense, esteve rajadas de 81,5 km por hora registradas no aeroporto de Santa Maria, por volta das 10 horas da manhã. A previsão é que o início da semana seja de tempo instável, céu nublado e muita umidade. A tendência é que a chuva persista até quarta-feira e nós vamos conferir detalhes então das temperaturas nas telas. Terça-feira mínima de 10, máxima de 18 graus. Quarta-feira a máxima já chega aos 23 graus. Quinta-feira a mínima fica mais baixa, mínima de 4, máxima de 16. E na sexta-feira um friozinho voltando, mínima de 2 e máxima não passa dos 12 graus. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região. Faxinal do Soturno, máxima de 17 nesta terça-feira. Cacequi, temperaturas variando entre 8 e 19. Ivorá, máxima de 17. E em Dona Francisca, mínima de 10 e máxima de 19 graus. E o centro de Santa Maria vai ganhar uma nova casa noturna que deve gerar 25 empregos. A previsão é que a inauguração aconteça daqui a 40 dias. O prédio onde antigamente funcionaram conhecidas boates de Santa Maria, na esquina da Bozano com a Duque de Caxias, já está em obras. Empresários de Júlio de Castilhos, que têm casas noturnas há 15 anos, alugaram o prédio e estão o reformando. A nova boate vai se chamar Ledivine Garden, em referência à Praça Saturnino de Brito, em frente. Agora, os donos estão encaminhando os pedidos de PPCI nos bombeiros e de licença na prefeitura. A previsão é que a boate inaugure daqui a 40 dias e funcione aos sábados à noite, com foco no público universitário e música sertaneja e eletrônica, além de pagode e funk. Os donos querem trazer shows estaduais e nacionais também. No futuro, a ideia é abrir às quintas-feiras à noite. Quem tiver interesse nas vagas de emprego para segurança, caixa, bartender e técnico de som e luz, pode enviar o currículo para o e-mail ledivinegarden@gmail.com. ledivinegarden@gmail.com. O Circo de Umbigo leva oficinas circenses para as escolas de Santa Maria e realiza espetáculos gratuitos aqui em Santa Maria, na nossa região. O projeto é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal. O que não pode faltar no circo de lona? Malabarismo? Números arriscados? Aqui, no Circo de Umbigo, colchonete, bambolê e vontade de se divertir já bastam para realizar a oficina circense coordenada pela Natália, da companhia Umbigo de Bruxa. A gente é um grupo que já executa alguns projetos de circo aqui na cidade, mas esse projeto em específico a gente escreveu para uma lei de incentivo à cultura ainda no ano passado, e a gente pensou nesse projeto para escrever nesse edital. Inicialmente o projeto ia circular em mais escolas, mas agora a gente vai acabar circulando só em 2. Então é tentar levar um pouquinho para as crianças, para a escola mesmo, um pouquinho de como a gente pensa didática circense, além de também compartilhar o espetáculo novo aí que surgiu a partir desse projeto. Além das oficinas nas escolas, o projeto ainda vai realizar 2 espetáculos gratuitos e abertos ao público. Um neste sábado, na Escola Bernardino Fernandes, e outro na quarta, no CDC Estação dos Ventos. Os alunos do 2º e 3º ano da Escola Bernardino Fernandes, aqui no distrito de Pains, participaram hoje de uma oficina de atividades circenses organizadas pelo Alga Lab. As crianças brincaram de bambolê, fizeram aquecimento e ainda essa semana vão participar de uma oficina de palhaçaria. A oficina de palhaçaria, ela é uma forma de a gente passar as principais técnicas de palhaçaria para as crianças. Então, todas aquelas técnicas conhecidas como tropeços, quedas, acrobacias, algumas gags básicas. As gags são as pequenas cenas que os palhaços têm guardadas, assim, como trunfo, né, na manga, como carta na manga que a gente diz. Então a gente vai explicar para eles como funciona
a arte da palhaçaria, que também tem uma técnica inserida nisso, e mostrar para eles um pouquinho disso, passar um pouquinho disso para eles, que eles possam brincar e se divertir muito com essa ideia. Com direito a mão de caranguejo e mão de água-viva, tijolinho e outras brincadeiras criativas, as crianças aprenderam ainda mais sobre circo, incluindo a aluna Maria Vitória, do 2º ano, que teve aula de manhã e voltou para a escola à tarde com o ursinho Ted, só para participar da oficina. Tu brincou na oficina hoje? Eu brinquei. E o que tu gostou mais? Qual que foi a brincadeira que tu mais gostou? Eu gosto do tijolinho. Do tijolinho? E o teu ursinho participou também? Participou. Que bonitinho, as crianças se divertem. O JD vai agora para mais um intervalo e nós vamos acompanhar como que está o trânsito na nossa cidade. Estamos acompanhando imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, bem próxima à rodoviária. A gente pode ver que a pista molhada, porque choveu muito agora no final da tarde na cidade. Agora 6h51, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E uma edição especial do tradicional BRIC da Vila Belga, integrando a programação do evento Conecta Distrito, levou várias pessoas à região do Centro Histórico de Santa Maria no último sábado.
O dia de sol e calor estava perfeito para receber uma edição especial do tradicional Brick da Vila Belga. Durante o evento, as pessoas puderam conferir no local um repertório de vendas, como sempre, bastante variado. Era possível encontrar sebos, brechós e diversas opções gastronômicas e artísticas dos mais de 150 expositores presentes na região do Centro Histórico de Santa Maria. A Kátia comercializa seus produtos desde as primeiras edições. Bom, eu comecei há 3 anos atrás a fazer bonecos e faço pessoas e personagens, é tudo em pano, tá? Tudo artesanal, pintado à mão. Eu participo do Brick desde 2015. Quando iniciou, eu comecei. Só que, claro, eu não fazia esse tipo de boneca, eram bonecos mais simples. Mas é uma evolução para nós aqui do Brick. Esse ano está bem movimentado, voltou com tudo depois da pandemia, bastante oportunidades, muitas vendas, tenho vendido bastante, para mim tem sido excepcional o Brick. Mesmo fazendo parte do evento Conecta Distrito e ocorrendo pela primeira vez num sábado, o público veio lotando as ruas da Vila Belga ao longo do dia para mais uma edição do tradicional Brick. A Estefânia, que é estudante e artista, expõe quadros e trabalhos artísticos de um projeto chamado Sentir Ser Parte. Eu trago sempre, para o Brick artes que valorizam assim a vida mesmo como um todo, que traga uma reflexão para as pessoas sobre a vida, sobre a natureza. A gente expõe aqui desde que voltou o Brick depois da pandemia, e é a primeira vez que acontece num sábado. Agora que já passou um pouco das 4, sim, parece que o movimento deu uma melhorada, sim, mas não se compara aos Bricks que teve no domingo, Os domingos é sempre um público maior, assim. Porém, para parte do público presente na Vila Belga, a edição especial no sábado foi muito bem-vinda. Inclusive, a Priscila aprovou o evento nessa data. Aproveitei tanto a parte dos alimentos, alimentos caseiros, feitos com amor, com muita qualidade. Então, eu já aproveitei, já comprei bolo de rolo. A gente tem artes aqui autorais, bem bacanas por artistas aqui da nossa cidade. Então, acho que é muito importante esse incentivo, ao consumo sustentável, à economia circular. Eu não preciso ir no shopping, eu não preciso comprar coisas importadas, eu tenho muitos produtos de qualidade nossos aqui de Santa Maria. Então a gente tem que valorizar isso. Lembrando que o tradicional Brick da Vila Belga é realizado sempre no 1º e 3º domingo de cada mês. Porém, conforme você viu aí na reportagem do Bernardo, em função do evento Conecta Distrito, realizado na Cooperativa 2036, antiga Cooperativa dos Ferroviários, o evento também foi realizado no final de semana. Eu estive lá, estava muito bonito. Parabéns, então, por este grande evento. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir, você fica com a 2ª edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.